Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e uma paulada de dividendos que o Itaú poderia destravar para os investidores já olhando para 2026. O Itaú segue desabando na bolsa, pessoal. Pegando aí no último mês, a ação acumula uma queda acima de 8%, podendo constituir uma excelente oportunidade, já que o Itaú segue muito sólido, crescendo resultados ano após ano, alto ROI, números muito redondos e é o maior banco privado aqui do país, né? Trazendo uma solidez para os seus acionistas que você não consegue perceber em outros bancos. Eu vou citar um segredo aqui do Itaú, que mesmo após essa alta, pegando aqui nos últimos anos a ação do banco, segue subindo mais de 100% na cotação. O banco dobrou de preço, mas isso aqui é justificável, dado de que o resultado do Itaú não para de crescer. E vou citar que mesmo assim o banco pode estar absurdamente barato, mesmo nesses preços aí de 9 a 8 vezes lucro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Itaú é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 34,68% de toda a minha carteira alocado nas ações do Itaú, o que é sim uma posição bem expressiva da carteira do canal. O Banco do Brasil e o Itaú são as maiores posições. Eu acumulei ações desses bancos por muito tempo. E detalhe que o Itaú eu não parei. Eu pretendo atingir 2.000 ações do banco. Ele pode atingir aí a primeira maior posição da carteira, porque o Banco do Brasil segue caindo na cotação, com crise de crédito, enquanto o Itaú, em contrapartida, né, segue dando aí recorde de lucros, pagamento de proventos. Então, cada banco aí acaba tendo as suas fases e nós nos aproveitamos dela. O Itaú, ele é um caso muito diferente quando você compara com Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Porque para Bradesco, Banco do Brasil e Santander, a gente comumente está acostumado a olhar para o preço sobre valor patrimonial. Sim, de fato é um indicador que funciona muito para bancos. Você também pode utilizá-lo para o Itaú. Só que eu prefiro olhar para PL. Por quê? Porque o PVP do Itaú pode distorcer bastante porque ele é um banco extremamente resiliente. O mercado sempre vai pagar múltiplos mais elevados para bancos premiums que conseguem manter um ROI alto, mas não é nem por conta do ROI esse PVP mais elevado. De fato, o ROI influencia, mas é por conta da qualidade do Itaú, pessoal, a perenidade dele, porque o Itaú, grande parte da carteira de crédito dele é voltada para a alta renda, tá? Quando a gente pega aqui na análise de resultados do segundo trimestre de 2026, perceba que 487 bilhões da carteira de crédito do Itaú está na parte de pessoa física, só que há uma diferença circunstancial quando você compara com o Bradesco e o Santander, porque o banco tem uma alta exposição para o público premium, um público de classe mais elevada. Então eles não sofrem com essa volatilidade de cenário macroeconômico como o Banco do Brasil e o Bradesco acabam sofrendo, com crise de crédito por conta do agro, por conta da parte de pessoa física para a classe D e E. O Itaú, ele empresta para a classe A, que consegue honrar com os seus pagamentos, tanto a parte de PF, como também a parte ali de grandes empresas, que o Itaú não empresta para o varejo de linha branca tradicional. Vocês podem acompanhar o recente caso das Casas Bahia, né? O Itaú acabou emprestando apenas 200 milhões, enquanto o Banco do Brasil emprestou 3 bilhões. Então, o Itaú sendo muito mais seletivo, né, na concessão de crédito, ele não fica suscetível a essas volatilidades de inadimplência. Por isso que o banco, em comparação com todos os outros incumbentes, tem conseguido manter uma inadimplência extremamente controlada, na casa de 1,9%. O Banco do Brasil está com uma inadimplência de 5,6%, Bradesco 4,63% e Santander 3,60%. Então perceba que o Itaú é o único banco que nesse cenário defeituoso da Selic mais elevada, que encarece o custo de captação dos bancos, está fazendo com que o banco tenha uma inadimplência
extremamente baixa. Por quê? Porque é a qualidade, é para que público ele acaba emprestando. O Itaú, ele sempre foi assim, pessoal, em comparação aos seus concorrentes. Ele sempre teve qualidade, por isso que o mercado paga múltiplos mais elevados. Não é à toa que quando você pega o lucro líquido do Itaú, claro, você não vai ver crescimentos extremamente acelerados, mas ele é um banco que cresce linear, ele cresce de maneira linear e perene. É como já diz o Peter Lynch, é aquele tipo de ação de crescimento mais lento, né? As slow stocks, aquelas empresas que crescem num ritmo mais lento, que já são consolidadas, mas que não vai te dar trabalho, não vai te dar dor de cabeça. Quando a gente pega o Itaú, olhando numa lupa de longo prazo, eu recomendo que vocês utilizem essa análise, tá? Que ele não vai acabar distorcendo aí. 1 menos o payout, o Itaú sempre teve uma média de payout de 50%. Essa foi a média de muito tempo. E ele teve um ROI de longo prazo de 19% ao ano. Esse foi o ROI de 20 anos do Itaú, quando a gente pega do passado até agora. Então ele consegue crescer a uma taxa de 9,5% ao ano na média. Eu prefiro trabalhar com 9, para a gente acabar não sendo muito otimista, porque o banco já tem um tamanho gigantesco, alta capilaridade. Então você não pode exigir um crescimento extremamente elevado. Por quê? Porque o ROI do Itaú é alto, então ele já consegue crescer forte, não precisa de tanto capital para acabar crescendo. Por isso que ele gera valor nas ações. Nos últimos 10 anos, o Itaú gerou 787% de rentabilidade. Ah, Pablo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Em partes é verdade, porém a gente precisa de um histórico para que a gente tome uma base. Essa que é a verdade, né? Mas será que agora, neste patamar de preço de R$41, a ação do Itaú tá barata? Mais ainda, você pode pegar a Itube 4, que é a ação preferencial, que ainda está mais descontada do que a ação ordinária. Será que Itaú, hoje a R$38, R$41, está barato? Bom, a perspectiva de lucro este ano é na casa de 52 bilhões. Para isso, pessoal, a gente vai ter que utilizar dois modelos. Primeiro, o Cap Ratio, né? O Cap Ratio funciona muito bem, que é você pegar uma média de 10 anos de PL e ver se o Itaú tá barato. E também vamos utilizar a análise padrão de mercado, calcular nos últimos 12 meses para ver se o preço que eu tô pagando hoje do Itaú vale a pena. E também o múltiplo do Gordon, que funciona muito bem. Bom, parece complexo, mas eu vou simplificar isso aqui para vocês, pra gente tirar uma distinção se a ação tá barata. Olhando só para proventes, o Itaú tá pagando 70% de payout. Então, com 52 bi de lucro este ano, com repasse de 70% do seu lucro, a perspectiva é que o Itaú pague R$3,30 por ação. Isso projetado para o ano de 2026. Se você dividir pela cotação atual da ação preferencial, 30, já que a preferencial e a ordinária recebem o mesmo dividendo, o Itaú vai pagar 8,6%, né, ao ano em pagamentos de dividendos para os seus acionistas, o que é um bom provento, fora o extraordinário que ele paga todo ano, mas eu não vou contar com isso. Se você contasse aqui o extraordinário, você teria o Itaú pagando 12% todo ano. Fica fora de realidade. Ele vai pagar, mas eu não vou perpetuar isso aqui por 10 anos, porque acaba sendo bastante improvável. Então 8,6% de yield acaba sendo bem provável para o padrão do Itaú, olhando para uma lupa de longo prazo. Agora é a reprecificação do mercado. A gente vai calcular uma fórmula do Cap Ratio da seguinte forma. Para isso, a gente vai utilizar a calculadora de juros compostos do investidor 10. Por quê? Porque aqui a gente vai calcular o LPA futuro do Itaú. A fórmula do Cap Ratio presume de que o LPA do banco vai crescer em linha com a inflação. Lá no ano de 2016, o Itaú, salve a memória, tinha um LPA de 3,12, tá? Era mais ou menos 3,12 porque o banco lucrou 22 bi naquela época e a base acionária era na casa de 6 bilhões. Por minha sorte, eu lembro isso de memória. Se eu não ter que caçar isso aqui, ia demorar muito tempo. Se eu pegar aqui 6% ao ano e colocar uma taxa de 10 anos, que já fazem 10 anos de 2016 até agora, o Itaú tem um LPA de 5,59. Aí, pessoal, a fórmula do Cap Ratio é muito simples. Você vai pegar o preço da ação, 38,35, e dividir pelo dividendo já reajustado pela inflação no longo prazo. Então, o Itaú hoje negocia com um PL médio de 10 anos de 6,83 vezes, o que é muito barato, pessoal, porque o Itaú, por ser um banco mais premium, ele é cotado por múltiplos mais elevados. Então, se ele voltar apenas para a média do seu índice, a média do Ibovespa é 13 vezes no longo prazo, o Itaú já poderia subir na cotação mais ou menos uns 90% para ficar cotado de acordo com o Cap Ratio no seu preço justo. O que hoje daria, né, pegando a ação ordinária ou a ação preferencial, um upside na faixa até R$ 77,00. Esse seria o valor justo das ações do Itaú, considerando o seu lucro líquido. Detalhe, pessoal, não é a mesma coisa de analisar empresas cíclicas, não é o foco aqui desse vídeo. Por ser uma empresa com demanda inelástica,
a gente pode olhar por esse indicador PL, projeção de resultado. Empresa cíclica é totalmente o contrário. Então, não vou trabalhar isso nesse vídeo, mas vocês já lembram de antemão que quanto maior o PL empresa previsível, pior. E quanto maior o PL empresa cíclica, melhor, porque ela está num fundo de ciclo. Então, percebe aí que tem uma diferença bem interessante aqui, né? R$ 77,00. Agora, calculando pelo Gordon, a gente vai ter que utilizar o custo de capital. O Itaú tem um custo de capital médio de 14% ao ano, por conta da alta da taxa Selic aqui no Brasil. O banco cresce a uma taxa de 9%. Então, perceba que ele está crescendo aí. Vai, de fato, descontando o custo de capital e descontando que o banco cresce, a gente vai utilizar uma taxa nominal de 5%. Aí você vai pegar o LPA dos últimos 12 meses do Itaú, que foi de 4,71, e dividir por essa diferença do custo de capital sobre a taxa de fato ali de crescimento do banco. Então, na verdade, o preço justo aqui da ação, de acordo com a fórmula do Gordon, é de R$ 94,20. Então perceba que o Itaú poderia estar muito barato, com um potencial de alta de 129% na cotação, utilizando a fórmula do Gordon, que é pegar aquele custo de capital, fazer menos a taxa de crescimento e calcular a diferença. Claro, se você calcular um crescimento mais módico no Itaú, você pode até ser mais conservador, supondo que ele cresça 7% ao ano. Você vai ter aí uma base de 7%. Ainda o banco está muito barato. Mesmo se ele fosse crescer 7% ao ano hoje, você ainda tem um preço justo de R$ 67,00, de acordo com a fórmula do Gordon, mostrando que também ele está muito descontado. E por fim, vamos utilizar a última análise, que acaba sendo aí a fórmula do Buffett. Funciona muito bem para ações de alta qualidade e previsibilidade como o Itaú, porque o Buffett preconizava de que ações que conseguem ter um ROI alto por muito tempo, elas comumente vão te trazer uma rentabilidade interessante no longo prazo. Isso dá para aplicar no Brasil? Alguns casos, tá? Eu vou ser bem franco para vocês aqui. O Brasil, por ser um país emergente, funciona muito mais o grau. Empresas mais cíclicas, né? Quando eu tô ali em fundo de ciclo, costumam trazer bons resultados para os investidores. Mas agora o Buffett, são pouquíssimas as ações aqui na bolsa que vão se encaixar pelo método Buffett. Itaú, CPFL, Taesa, né? São poucas empresas que se encaixam nesse filtro do Buffett. Se for calcular esse filtro aqui para o Banco do Brasil, ou para a Petrobras, para a Vale, para a Ferbasa, não vai funcionar. Você vai ter que calcular para empresas que tenham as suas demandas resilientes, seus serviços inelásticos, digamos assim, né? Bom, o Buffett exigia 12% de crescimento no mercado americano. Isso aqui também cabe-se para o mercado brasileiro. Vamos supor que o Itaú cresça 7% ao ano, sendo bem conservador em linha com a inflação. Então você tem uma diferença também de 5%, muito parecido com o Gordon. Porém, agora você vai utilizar o LPA também sobre essa base, né? Então você teria um preço justo também pela fórmula do Buffett de R$ 94,00. Perceba que o Gordon e o Buffett é bem parecido. A única diferença é que o Gordon ele calcula sobre o custo de capital, enquanto o Buffett ele calcula sobre uma taxa nominal de crescimento específica. Então perceba que essa diferença faz aí, né, pessoal? Porque o custo de capital no Brasil pode oscilar tanto para cima quanto para baixo. Se o custo de capital aqui aumentar, se a Selic aumentar, você vai exigir mais prêmio de risco nas ações, senão você vai acabar pagando caro. Imagina se a Selic no Brasil subisse para 17%. Você não iria exigir, tecnicamente, ali uma faixa de 6, seria de uma faixa menor. Então, por exemplo, o custo de capital é 17, o Itaú cresce 7, então você tem 10. Aí fica mais difícil de você comprar a ação, porque hoje já não estaria tão barata. Colocando aqui em 10, você teria que, no máximo, pagar até R$ 47,00, para você não correr esse risco tão alto da taxa Selic estar muito alta e consumir o resultado financeiro. Mas isso aqui, pessoal, é muito complexo, tá? É valuation mais aprofundado. Porém, traduzindo, hoje o Itaú está bem descontado. Essa daqui é a minha visão, tá? Para mim, o banco, estando cotado por essa faixa de preço de 8 a 9 vezes lucro, está barato. E o PVP do Itaú também não está caro. Eu não olho muito para PVP. Só que em médias mais longas, né? Quando o mercado acaba ficando caro, já chegaram a pagar aqui em Tube 3 ou em Tube 4 mais de 4 vezes o valor patrimonial. Então assim, você teria um potencial do banco dobrar de preço, olhando para uma faixa de médio prazo. Porém, o Itaú não é aquela empresa de crescimento explosivo, ele vai te trazer um crescimento mais linear. Claro que por agora ele está barato, é normal você ver uma alta expressiva nas ações se o resultado continuar aumentando e também o repasse de proventos continuar aumentando, porque os investidores vão comprar o Itaú buscando segurança, que pode trazer uma fuga de capital e fazendo as ações subirem fortemente. Não é à toa, pessoal, que o reputacional também importa, né? O banco ele acumula uma marca expressiva aqui no Brasil, 96 bilhões de dólares em valor de mercado, ativos totais enorme, ROI alto. Esse valor de marca que o Itaú tem em comparação com os outros bancos faz diferença, porque o capital vai para as empresas de maior qualidade no curto prazo. Então isso aqui já pode também gerar valor nas ações
quando você olha para uma lupa de médio a longo prazo. Por isso que hoje o Itaú representa a maior posição da carteira. Eu acho que tem tanto qualidade, pode continuar pagando bons proventos, crescendo o resultado, sem depender de fatores macroeconômicos, porque o Banco do Brasil, a Petrobras, a Vale, BR Partners, por exemplo, fica muito exposto ao cenário macro, então elas precisam de uma melhora macro para acabar melhorando, enquanto o Itaú não. O Itaú, mesmo com macro ruim, como está hoje, ele continua aumentando o resultado porque ele não depende do cenário macroeconômico. São poucas as empresas que são assim. Porém, existe um preço. O preço é que você não vai ter retornos tão altíssimos quanto uma ação cíclica. Então, por isso que você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Às vezes uma cíclica que depende mais do cenário macroeconômico no preço certo vai te dar muito mais rentabilidade. Porém, uma previsível que não dependa deste cenário, você vai ter uma rentabilidade mais contida, porém você vai ter mais previsibilidade. A sua carteira vai crescer com mais consistência, digamos assim, no longo prazo. E aí, qual que seria, agora para encerrar o vídeo com chave de ouro, qual que seria o retorno embutido na ação do Itaú neste patamar de preço? Vamos presumir de que o lucro do banco vai crescer a uma taxa de 7% ao ano. Estou sendo até conservador. E vamos supor de que o dividendo por ação será de 8%. Então você soma crescimento mais dividendos, você já tem 15% ao ano dentre dividendos e crescimento. Porém, a gente não pode esquecer da componente de valorização da ação. Supondo que ele feche esse gap de bater 13 vezes o lucro, olhando para daqui a 5 anos, vamos calcular o seguinte, que a ação do Itaú suba em 5 anos mais 100%. Supondo que a ação dobre de preço, bata apenas ali esse PL médio, que fica ali mais ou menos em linha com o Ibovespa. Quanto que dá 100% em 5 anos? Ó, perceba que eu estou colocando médio prazo. O banco dobrar em 5 anos, a gente está traduzindo uma rentabilidade 14% ao ano na média. Não fica nada fora de padrão nisso aqui. E aí você soma com 14, o retorno embutido na ação pode ser de 30% ao ano na média, projetando para os próximos 5 anos. Então, estou sendo conservador. Você acha que sobe mais, Pablo? Olha, eu acho que sobe mais, principalmente se a gente tiver uma alta da Bolsa, continuação da queda da Selic, mas eu não vou me basear por fantasia, eu vou colocar na realidade. Então, assim, na realidade, o banco está barato. Para mim, só deixaria de ficar barato acima dos R$50, que eu já prefiro não comprar mais, prefiro comprar outras ações. Mas até R$50, eu acho Itaú bem barato, bons proventos projetados e também uma perspectiva de crescimento linear que pode proporcionar previsibilidade e rentabilidade para os seus acionistas. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Primeiro ponto que ela acaba por ser totalmente vitalícia, mais barata do que o preço de uma pizza. Para todo sempre essa planilha será sua, então você tem trabalho zero. Uma ferramenta que te auxilia em tempo real, sem que você precise mexer um sequer dedo para que ela atualize. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin com o seu preço teto, Benjamin Graham com a fórmula de preço justo, funciona muito bem para ações mais cíclicas, Peter Lynch, né, com a fórmula do PEG Ratio, também funciona muito bem, principalmente para as small caps, e temos aqui a Magic Fórmula do John Bogle. Não falo muito dessa fórmula, mas ela ajuda, tá? Com uma análise complementar. Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Eu quero ter essa planilha para mim. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Itaú, em particular tem o banco na carteira. Pretendo continuar aumentando posição, olhando para o longo prazo, uma ação que eu pretendo carregar, se duvidar para a vida toda, tá? Porque é um banco de muita qualidade e vai continuar existindo aí para os próximos 50, 60 anos. No pior dos cenários, ele poderia mudar de nome, mas isso daí não muda em nada a tese de investimentos, né? Esses bancões aqui, seja Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, sempre vão continuar existindo, né, pessoal? Já não digo muito do Bradesco ou do Santander, talvez eles possam sofrer, o Bradesco eu acho difícil de deixar de existir. Agora o Santander já não sei, o Santander por ser um intruso aqui no país, né, a gente não sabe muito porque ele é uma subsidiária. Mas os outros três, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, têm uma altíssima probabilidade de existir para os próximos 100 anos, porque já passaram pelo efeito Linde, aquele teste do tempo, né? Então, empresa que passa de 100 anos aí, vai continuar sim existindo por muito e muitos anos aqui na economia brasileira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!